Aqui, para finalizar, ó, faltando esse último espacinho, então, o que que eu vou fazer? Dentro desse espacinho, também vou colocar 3 pontos baixos, ó. 2, 3. E agora, eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu faço também um ponto baixo, ó. Fica desse jeito, tá vendo? E agora, ó, eu faço uma correntinha, viro, e no primeiro pontinho, ó, faço um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo. Então, essa carreira é toda de pontos baixos. Aqui, gente, com o amarelo, a gente tem que fazer 3 carreiras de pontos baixos, tá? Essa é a segunda. Então, eu vou fazer as 3 carreiras de pontos baixos e aí eu volto no próximo passo com vocês, tá? Não esqueçam que tem que ser 3 carreiras de pontos baixos. Essa é a segunda. Então, a gente tem que fazer essa, terminar essa e fazer mais uma, tá bom? Então, eu vou fazer as 3 carreiras e volto com vocês no próximo passo. Terminada aqui as 3 carreiras de pontos baixos, ó, fica dessa forma. Aí, ó, é só cortar. E vamos pegar a outra linha. A próxima linha que eu vou estar utilizando aqui é a linha branca. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, e onde a gente finalizou, a gente vai iniciar com a linha branca. No meu caso, é a linha branca, né, gente? Olha, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. E aí, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo. Então, essa carreira é toda de pontos baixos. Aqui, gente, com a linha branca, a gente vai trabalhar 3 carreiras de pontos baixos, tá? Essa é a primeira, então, a gente vai trabalhar essa e mais 2. Eu vou fazer as 3 carreiras de pontos baixos e volto novamente com vocês no próximo passo. Prontinho, ó, já finalizei, fiz as 3 carreiras de pontos baixos, ó, como eu havia falado pra vocês, tá? E agora, ó, é só cortar e arrematar, tá? E agora, a gente vai pro próximo passo. Agora, a gente vai tá trabalhando, no caso eu, né, vou tá trabalhando com a linha marrom. Com a linha marrom. E aqui, gente, nessa hora que a gente vai começar a fazer essa carreira, a gente tem que prestar atenção, porque essa carreira aqui, ó, tem que ficar do lado direito. Nesse caso aqui, esse é o meu lado direito, então, eu vou começar daqui, ó, e não daqui de onde eu finalizei a carreira. Porque eu preciso que essa carreira aqui, ó, desses motivinhos redondinhos, fique do lado direito. Então, prestem bastante atenção nisso, tá bom? Então, vou começar aqui, ó. No primeiro pontinho, eu vou fazer aqui, ó, deixa eu colocar a linha aqui, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo, ó, no primeiro pontinho, tá? E agora, eu vou contar 1, 2, 3, no quarto pontinho, ó, no quarto pontinho baixo, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, aqui, eu fiz 7 pontos altos, ó, fica dessa forma. Agora, eu vou contar 1, 2, 3, no quarto pontinho, um ponto baixo. E vou contar novamente, 1, 2, 3, no quarto pontinho, vou fazer os 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conto 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 no quarto pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, quarto, no quarto pontinho, um ponto baixo.
Então, pessoal, essa é a repetição dessa carreira, tá? Sempre vai ser um ponto baixo, 7 pontos altos. Um ponto baixo e 7 pontos altos, tá? Prestem bastante atenção nisso. Façam isso na carreira toda. Prontinho, ó, já finalizei essa carreira. Gente, prestem bastante atenção, ó, porque vocês têm que, do mesmo jeito que vocês iniciarem aqui a carreira, vocês têm que finalizar ela. Se a gente iniciou com um ponto baixo, a gente tem que finalizar com um ponto baixo, tá? Prestem bastante atenção nisso. E agora, ó, a gente vai fazer o quê, ó? 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e 1, 2, 3 correntinhas que vai ser o espacinho. Então, aqui a gente tem que fazer 6 correntinhas. Vou virar e vou contar, ó. 1, 2, 3, no quarto pontinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e nesse ponto baixo, ó, no ponto baixo, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e conto. 1, 2, 3, no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e no ponto baixo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, conto. 1, 2, 3, no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no ponto baixo, um ponto alto. Então, essa é a repetição dessa carreira. Gente, aqui, ó, finalizando a carreira, a gente vai finalizar com um ponto alto, ó, lá no primeiro pontinho baixo, tá? Então, a gente finaliza, não, fazendo um ponto alto sobre o ponto baixo, tá? E assim termina a carreira. Agora, a gente corta novamente essa linha e vamos pro próximo passo. Agora, com a linha amarela, com o amarelo, eu vou contar aqui, ó. Já até coloquei a agulha aqui pra mim não me perder. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quarto grupinho desses de 7 pontos altos, ó. Tá vendo? Eu usei ele como base, tá? Então, 1, 2, 3, 4. No quarto grupinho, ó, tem um ponto baixo em cima, certo? Então, eu vou começar a trabalhar com o amarelo bem aqui. Vou começar a trabalhar com o amarelo bem aqui, lembrando de colocar sempre esses grupinhos de pontos altos do lado direito, tá? Prestem atenção para eles estarem sempre do lado direito, para depois, quando a gente for fazer a montagem, não ficar feia a peça e vocês terem que desmanchar, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo, ó, no mesmo lugar. Por que eu tô começando aqui? Porque aqui... essa daqui é a minha alça, e agora a gente vai começar a descer a cava. Então, aqui a gente vai descendo até alcançar a medida da cava, tá bom? Olha só, fiz um ponto baixo, né? E agora, nesse ponto alto, eu vou fazer 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pontos altos. Aí, lá no pontinho baixo, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, certo? Vai ficar dessa forma. No ponto alto, eu vou fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E no ponto baixo, um ponto baixo. Novamente, ó, no ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E sobre o ponto baixo, um ponto baixo. Isso a gente vai fazer na carreira toda, certo? Façam essa repetição até o último pontinho da carreira. Finalizando aqui a carreira, ó, faltando só esse último pontinho, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai contar 1, 2, 3, ó, de baixo pra cima, contando, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4.
4 pontos altos, porque aqui é o cantinho, a gente precisa ir deixando reta essa lateral, certo? Então, por isso, só 4 pontos altos. Agora, ó, uma correntinha, viro, e nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e no ponto baixo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e conto 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no ponto baixo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e conto 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e no ponto baixo eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4. No quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto. Então, pessoal, essa é a repetição dessa carreira, tá? Quando tiver finalizando a carreira, eu volto com vocês, que aqui a gente vai finalizar um pouquinho diferente. Finalizando aqui a carreira, ó, tá faltando só o último grupinho aqui, tá vendo? O último grupinho dos 7 pontos altos. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou contar 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. E vou parar aqui. Por quê? Olha, porque aqui, ó, a gente tá descendo a nossa cava, certo? Então, a gente tem que ir diminuindo aqui. Então, a gente tem que parar aqui, tá? Então, a gente para aqui. E aí, é só cortar e ir pro próximo passo, tá bom? Agora, ó, eu vou pegar o marrom novamente, tá bom? E aqui onde a gente finalizou, ó, vou colocar a linha. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo, ó. Tá? No mesmo lugar. E aqui, no próximo pontinho, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ponto baixo, um ponto baixo. Novamente, no ponto alto, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo e novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um ponto baixo. Então, essa é a repetição dessa carreira. Façam isso na carreira toda. Quando eu estiver finalizando, eu volto novamente. Finalizando aqui a carreira, ó, eu fiz o grupinho de 7 pontos altos, né? O último grupinho. E aí, ó, no ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E assim, a gente finaliza essa carreira. Agora, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E 1, 2, 3 correntinhas que equivalem ao espacinho e vamos virar. Então, aqui no caso, tem que ter 6 correntinhas, tá bom? Então, aqui a gente vai contar 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e no ponto baixo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e conto 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto baixo. Então, essa é a repetição da carreira. Quando estiver finalizando, eu volto novamente. Finalizando a carreira, ó, faltando só esse último grupinho, ó, de pontos altos, tá vendo? Aí, eu faço 3 correntinhas e vou 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo, tá vendo? E aí, gente, é só cortar e vamos pro próximo passo. Aqui, ó, deixa eu só explicar isso aqui pra vocês. Olha, como vocês podem ver, aqui a gente tá descendo a nossa cava, a gente tá formando
olha, a nossa cava, certo? A cava do braço. Então, vocês vão medindo, porque não pode passar da medida, tá? Vocês têm que fazer até alcançar a medida de vocês. Ó, aqui o meu tá dando 13 centímetros, tá vendo? A minha cava. E a minha cava é de 22 centímetros e meio, 23 centímetros. Então, eu tenho que ir fazendo, diminuindo, até alcançar minha medida. Vocês vão fazendo e vão medindo para ver se vocês alcançaram a medida de vocês. Se vocês alcançaram, aí é só vocês aguardarem o próximo passo, que aí é só manter reto, tá? Aí, no caso, se vocês alcançarem antes de mim a medida de vocês, é só vocês esperarem até eu chegar nesse próximo passo, tá bom? Então, prestem bastante atenção, vão sempre medindo para não passar da medida de vocês. Agora, no próximo passo, ó, eu vou pegar a minha linha branca, tá? E aí, ó, vou vir para esse primeiro ponto alto, tá vendo? No primeiro ponto alto, eu vou colocar a linha e começar a trabalhar aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Dentro desse espacinho, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. Dentro do espacinho, 1, 2, 3 pontos baixos. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Dentro do espacinho, 3 pontos baixos. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. Então, essa é a repetição da carreira, tá? A carreira é toda de pontos baixos. Finalizando aqui a carreira, ó, faltando o último espacinho, ó, eu vou fazer os 3 pontos baixos aqui dentro. 2, 3, e aí vou contar. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, viro e vou fazer novamente, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo no primeiro pontinho, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo. Então, essa é a repetição. A gente vai fazer essa carreira toda de pontos baixos. Finalizando aqui a carreira, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o último pontinho sem fazer, tá vendo? Bem aqui tem um ponto baixo, então nele a gente não vai fazer, tá? A gente vai terminar a carreira nesse pontinho anterior. Aí, a gente vai virar e vai levar com ponto baixíssimo, ó, aqui é o primeiro pontinho, a gente vai levar com ponto baixíssimo para o segundo pontinho. Por quê? Porque a gente precisa ir diminuindo essa cava, tá vendo? Para quem ainda não alcançou a medida aí, a gente precisa estar diminuindo essa cava. Gente, prestem atenção, ó, que essas diminuições que a gente tá fazendo é só de um lado, tá? Do outro lado tem que ficar reto, ó. Prestem bastante atenção, nessa parte tem que ter muita atenção. Olha, trouxe pra cá e agora eu faço uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui é a repetição da carreira, tá? A carreira toda de pontos baixos até o final lá, até o último pontinho. Chegando aqui no último pontinho, vocês podem cortar e arrematar, tá bom? Então, eu já vou fazer e já vou cortar e volto já no próximo passo. Já finalizei, ó, e já cortei a linha. Agora, eu vou começar aqui com a linha branca, ó. No primeiro pontinho, eu vou lá e coloco a linha. E vou fazer, ó, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo.
Então, a carreira toda é carreira de ponto baixo novamente, tá? E a gente vai trabalhar até o penúltimo pontinho. O último a gente não vai trabalhar porque a gente continua fazendo a nossa cava. Então, a gente precisa descer, né? Fazer diminuições desse lado. Então, eu vou trabalhar até o penúltimo pontinho, tá bom? Prontinho, ó, terminei a carreira, trabalhei com pontos baixos até o penúltimo pontinho, tá vendo? Ficou faltando o último pontinho, porque a gente tá descendo, a gente tá diminuindo, certo? Então, agora a gente vira e vamos trazer, ó, com um ponto baixíssimo pra dentro do segundo pontinho, ó, que tá o primeiro. No segundo pontinho, eu levo com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo. Então, novamente, a carreira é de pontos baixos. Então, façam isso na carreira toda, até o último pontinho da carreira. Finalizado aqui a carreira, ó. Fiz até o último pontinho, e agora a gente faz uma correntinha e vira, e no primeiro pontinho, um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui, ó, a carreira novamente é de pontos baixos, tá bom? E a gente vai fazer até o penúltimo pontinho da carreira. A gente não vai fazer até o último, porque como eu venho falando, a gente tá descendo essa cava, certo? Então, a gente vai fazer até o penúltimo pontinho. Quem já tiver alcançado aí, gente, vai mantendo a quantidade de pontos na carreira, tá? Ou espera o próximo passo, como eu já falei. Mas aqui, agora, no meu caso, eu continuo descendo a minha cava, tá? Então, eu vou fazer até o penúltimo pontinho. Então, no último pontinho, eu não vou estar trabalhando. Então, aí, vocês trabalham até o penúltimo pontinho e pode cortar e arrematar essa linha. Finalizei já aqui a carreira, ó, fiz até no penúltimo pontinho, tá vendo? O último ficou sem trabalhar. Cortei a linha. E agora, ó, já vou começar trabalhando, ó, com o amarelo, tá? Do lado direito, prestem bastante atenção, tá? No mesmo lugar, ó, que eu finalizei, eu vou estar iniciando com o amarelo. Vou fazer aqui uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. E aqui, ó, eu vou pular 1, 2, no terceiro pontinho, eu vou fazer os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que que aqui eu pulei só 2 pontinhos, ó? Só 2 pontinhos, porque eu preciso colocar esses 7 pontos altos, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor, ó. Eles têm que ficar, ó, reto aqui, ó, tá vendo? Tem que ficar sempre retinho. Então, por esse motivo, eu pulei só 2 pontinhos, tá? Pra que ficasse retinho aqui, tá bom? Então, só por esse motivo. Aí, eu pulei 2 pontinhos pra ficar certinho aqui. Porque como a gente tá diminuindo aqui na lateral, vai dar uma certa diferença aqui. Então, pra que fique retinho aqui, ficar bonito de ver, de olhar, né? Eu pulei só 2 aqui, tá bom? Agora, ó, a gente vai pular, ó, 1, 2, 3, no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, no quarto pontinho, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 no quarto pontinho, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, no quarto pontinho, um ponto baixo. Então, essa é a repetição da carreira, tá? Façam isso na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, a gente vai finalizar no último pontinho, ó. A gente vai fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Olha aí, ó, como fica essa carreira. Gente, prestem bastante atenção, como eu já falei, porque essa lateral tem que ir ficando reta, tá? Pra hora que a gente for unir naquela parte da cintura que a gente já fez. Então, ó, agora a gente vai fazer, ó, uma correntinha, vamos virar, e nesse primeiro ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, e no ponto baixo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, conto 1, 2, 3, no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto. Então, essa é a repetição da carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto novamente com vocês. Finalizando a carreira, ó, eu faço 3 correntinhas. E no grupinho, ó, de pontos altos, eu conto 1, 2, 3, 4. No quarto pontinho, um ponto baixo. E aqui eu finalizo a carreira, porque como a gente tá descendo nessa cava, aqui é o último, ó, lugar onde a gente pode estar descendo, né? Olha aí como vai ficando. E agora, gente, ó, a gente vai pegar o marrom novamente. Aqui, pessoal, ó, eu já alcancei a medida da minha cava, ó, que é 22 centímetros e meio, tá vendo? Então, eu já alcancei a minha medida aqui. Pra quem não alcançou a medida, é só continuar fazendo, seguindo esse esqueminha aqui que a gente acabou de fazer, tá? Vão continuando, diminuindo, até vocês alcançarem a medida que vocês precisam, tá? Alcançando a medida que vocês precisam, aí é só continuar do jeito que a gente vai continuar aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. A gente vira, porque a gente tem que deixar sempre do lado direito, tá? E aí, como eu já alcancei, eu vou manter a quantidade de pontos. Então, eu vou continuar aqui, ó. Vou colocar a minha linha onde a gente finalizou, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma correntinha. E no mesmo lugar, ó, a gente faz um ponto baixo, certo? E agora, no ponto alto, a gente faz 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. No ponto baixo, um ponto baixo. No ponto alto, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Um ponto baixo e novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um ponto baixo. Então, essa é a repetição da carreira, certo? A gente vai fazer até o final da carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto novamente. Finalizando aqui a carreira, ó, depois dos 7 pontos altos, eu faço no ponto baixo, eu faço um ponto baixo, olha. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao espacinho. Então, tem 6 correntinhas. Viro e vou contar. 1, 2, 3, 4. No quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto.
uma, duas, três correntinhas e 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e conto. 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. E agora, pessoal, ó, essa é a repetição da carreira, tá? Façam isso na carreira toda. E agora, como vocês vão descobrir, ó, quantos centímetros a gente tem que trabalhar assim, porque aqui a gente já alcançou a medida da nossa cava. Então, a gente precisa descobrir quantos centímetros a gente vai ter que trabalhar dessa forma, ó. Deixa eu medir aqui. Ó, o meu tá dando 16 centímetros e meio aqui nessa carreira, tá? Então, como eu vou descobrir quantos centímetros eu tenho que trabalhar aqui? Aqui a gente sabe que a gente tá fazendo é a parte do busto ali, a parte do decote, né? Aquela parte da frente. Então, como eu vou descobrir quantos centímetros vou trabalhar dessa forma? A gente vai pegar a medida do busto, que no meu caso é 99 centímetros, vamos dividir por 2, que no meu caso deu 49 centímetros e meio, certo? Então, a gente vai pegar esses 49 centímetros e meio, que é essa metade do busto, tá? Lembrem disso. A gente vai pegar a medida do busto dividido por 2, que no meu caso deu 49,5. Então, esse resultado, a gente vai dividir por 2 novamente. Por quê? Porque a gente tá fazendo duas partes, né? A gente vai fazer um lado e depois o outro lado. Então, eu sei que a minha medida é 24 centímetros e 75. 25 centímetros. Então, eu vou pegar... Ó, lembrem disso, é a medida do busto, tá? Aquela parte da frente que é dividido por 2, vocês pegam a circunferência total, tá? Peguem a circunferência total dividido por 2, igual eu ensinei no início. Aí, vocês peguem esse resultado dividido por 2 novamente, que é o resultado que a gente vai trabalhar aqui, porque aqui é o meio. Aqui, ó. Aqui é o nosso decote. Então, a gente vem com a outra parte aqui. Então, a gente tem que ter a metade, a medida dessa metade e a medida dessa metade, tá bom? Então, peguem essa medida dividido por 2, para vocês saberem quantos centímetros vocês vão ter que trabalhar dessa forma. E vão sempre medindo, tá? Porque alcançando a medida, vocês têm que ir parando. Aqui, ó, a gente vai trabalhar dessa forma. No meu caso, até eu alcançar os 24,75 ou 25 centímetros, tá bom? Então, façam a continha de vocês e prestem bastante atenção. Finalizando a carreira aqui, ó, eu cheguei aqui nesse grupinho dos 7 pontos altos, né? Aí, eu vou fazer 3 correntinhas e no ponto baixo, ó, eu vou fazer um ponto alto. Por quê? Porque aqui eu já tenho que deixar reta, né? Porque a gente já alcançou aqui a nossa medida da cava. Então, aqui agora, a gente vai manter reta a partir de agora, certo? E agora, gente, fazendo isso, é só cortar e arrematar, tá? E agora, eu vou pegar novamente a linha amarela, tá? E vou começar, ó, colocar do lado direito, sempre, gente, prestando atenção o lado direito, tá? Ó, vou colocar no mesmo pontinho aqui que a gente finalizou e vou pegar a linha amarela, ó. Vou colocar aqui, só vou colocar aqui mesmo e já vou iniciar, ó. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, ó. E aqui, eu vou fazer 4 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto, tá? Contando com essas 3 correntinhas. Então, aqui a gente já tem um ponto alto. 2, 3, 4. 4 pontos altos. E agora, ó, no ponto baixo, um ponto baixo. Agora, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. E um ponto baixo. Novamente, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 pontos altos e um ponto baixo. Então, essa é a repetição da carreira, tá? Por que que a gente iniciou aqui, ó, com 4 pontos altos? Porque, como eu falei, a gente tem que ir deixando essa parte reta. E se a gente começasse diferente nessa parte, não ia ficar reta. Então, a gente tem que começar nessa parte aqui dessa forma para que ela vá ficando reta, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Finalizando a carreira aqui, ó, a gente finaliza do mesmo jeitinho que a gente iniciou, ó. A gente iniciou com 4 pontos altos, então, vamos finalizar do mesmo jeito, ó. Vou contar de baixo pra cima, ó. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou fazer os 4 pontos altos, ó. 2, 3, 4. 4 pontos altos, certo? Então, fica dessa forma a carreira. Agora, ó, vou fazer uma correntinha, vou virar, ó, e nesse mesmo pontinho, nesse primeiro pontinho no caso, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e no ponto baixo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e conto. 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e conto. 1, 2, 3 no quarto pontinho, um ponto baixo. Então, essa é a repetição da carreira. Façam isso na carreira toda. E prestem atenção que a partir de agora, né, a gente vai, do mesmo jeito que a gente inicia a carreira, a gente vai finalizar a carreira. Finalizando a carreira, ó, eu fiz as 3 correntinhas e aí lá, ó, no primeiro pontinho, ó, no primeiro pontinho alto, eu faço um ponto baixo, tá vendo? Então, do mesmo jeito que a gente iniciou, a gente finalizou. E agora, é só cortar e arrematar. Agora, novamente, eu vou pegar a linha branca, tá? E no mesmo lugar, ó, a gente vira, tá? E eu vou estar colocando essa linha branca, ó, bem aqui onde a gente finalizou, tá? No mesmo pontinho. Vou estar colocando essa linha branca. E agora, ó, a gente começa, ó, fazendo uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. Dentro desse espacinho, 3 pontos baixos. 2, 3. E no ponto alto, um ponto baixo. Dentro do espacinho, 1, 2, 3 pontos altos. Pontos baixos, gente, desculpa. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. Dentro do espacinho, 1, 2, 3 pontos baixos. E no ponto alto, um ponto baixo. Então, pessoal, essa carreira é toda de pontos baixos, tá? Então, aqui a gente vai repetir, ó, mantendo, tá? Pra quem alcançou já a medida da cava, mantendo a quantidade de pontos, tá bom? Então, aqui a gente começou com ponto baixo, a gente finaliza aqui no último pontinho com ponto baixo do mesmo jeito. A gente vai fazer essa carreira de pontos baixos na cor branca e mais 2, tá? Tem que ser um total de 3 carreiras aqui, tá? Então, eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais 2 carreiras. Volto quando eu tiver finalizado as 3 carreiras de pontos baixos que são necessárias aqui. Finalizada aqui, ó, as 3 carreiras de pontos baixos, tá? A gente vai iniciar com o amarelo agora, ó, lá no pontinho onde a gente finalizou, tá? Que eu já cortei a linha. A gente vai iniciar com o amarelo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo, 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 ponto baixo sobre ponto baixo. Então, essa é a repetição dessa carreira, ó. Então, aqui, gente, ó, a gente vai fazer 3 carreiras de pontos baixos novamente, tá? Só que agora com outra cor, tá? No meu caso, é o amarelo. Então, vou fazer as 3 carreiras de pontos baixos com o amarelo e volto quando eu finalizar as 3 carreiras.